Saudações. Esse aqui, na verdade, é o segundo vídeo que eu estou fazendo sobre essa situação bizarra que a gente está vivendo, sobre a pandemia e tudo mais. E no primeiro vídeo eu apresentei a minha série de artigos que eu tenho feito, o Corona Farsa, lá no meu site, no escritonasombras.com, e eu mantive o foco específico num documento, num estudo realizado pela Fundação Rockefeller em 2010. Na verdade, não foi pela Fundação Rockefeller, foi por uma casa de relatórios que fez para a Fundação Rockefeller. E, enfim, e agora nessa segunda parte eu quero fazer um apanhado do restante do que mais eu trouxe a público lá no escritonasombras.com. Então, vamos lá. Então, esse daqui foi o primeiro documento que eu apresentei no vídeo passado, né? Scenarios for the Future of Technology and International Development, de 2010. Né? Você acha eu deixei o link aqui, caso você queira. De tudo, na verdade, que eu falar aqui tem um link, né? Esse não é o link original, né? Onde foi postado pela primeira vez, mas você acha também no academy.edu, né? E em uma série de outros lugares e tem outros. Eu poderia tá trabalhando com outros também. Mas, enfim, achei que esse daqui casava especialmente bem com essa. Ele demonstra exatamente. Desculpa. Como isso aqui. De como se planeja esse tipo de coisa, né? Como existe gente que está analisando esses possíveis cenários e de que forma que é possível lucrar ou avançar a sua própria agenda, a sua agenda pessoal ou a agenda no grupo, ou enfim, de como se o termo que eles usam é como é possível, como se faz para utilizar-se dessa análise dos possíveis cenários futuros, né, e de como eles vão se desenvolver para que se possa se antecipar a esses cenários, e eventualmente até moldar o futuro, né? E, enfim, tá lá tudo no primeiro vídeo. Recomendo que quem estiver realmente interessado, ficou um vídeo muito longo, uma hora e meia, mas, enfim, pelo menos é uma análise minuciosa. Então, dando prosseguimento, eu tenho esse outro relatório aqui, né? E que foi sobre um outro exercício que foi realizado pela Fundação Bill e Melinda Gates, em parceria com o Hospital John Hopkins, né? E aí eu coloquei aqui, né, que, como é de costume, as chamadas fontes autoritativas correram para desmistificar a ideia de que tal simulação, né, um grande tabletop game ou wargame, seria uma preparação ou previsão relacionada à crise atual. Uma leitura mais atenta, no entanto, deixa claro que o que foi feito foi criar uma versão estapafúrdia relacionada com o exercício para que o tal fact-checker pudesse demonstrar como aquilo é fake news. Então, o que aconteceu? Muita gente pegou e falou assim, nossa, mas é bizarro, porque em 2017, 2018, 2019, 2020, a Fundação Bill e Melinda Gates, eles promoveram essas grandes simulações, que na verdade eles chamam, né, tabletop game, é um board game, um jogo de tabuleiro, né? É um grande jogo de tabuleiro, muito mais rebuscado, com simulações de computadores, você convida especialistas e tudo mais, mas no fundo é isso, em que você cria esses cenários, né? E você pega e vê como as pessoas respondem, ou coloca no computador para ver como é que as pessoas responderiam, né? Consulta os especialistas e depois você conclui e vê como a gente pode se antecipar a esse tipo de coisa. A gente não sabe exatamente como vai ser, mas o que precisa ser feito.
né? O que as fundações filantrópicas como Rockefeller, Open Society, Bill e Melinda Gates, MacArthur, Ford, etc, etc, e como os governos nacionais podem se antecipar a esses problemas e como eles podem agir de forma conjunta para resolver esses problemas. É disso que se trata, né? E aí, algumas pessoas pegaram e falaram, pô, mas não é esquisito que o Bill Gates, que agora está falando de, de financiar vacinas e uma série de outras soluções aí bizarras, né? Com relação à verificação, né, se a pessoa realmente está, é, se a pessoa, se os indivíduos, se aquele indivíduo tem ou não vírus, ou seja, novas maneiras de verificação, né, e que eventualmente acabam esbarrando em questões de privacidade e etc, né? E então, como que essa, né, não é muito estranho que essa mesma pessoa, há poucos anos atrás, tenha, ah, que essas pessoas tenham, estivessem fazendo, né, exercícios. Algumas pessoas acabam, como eu, acabam se deparando com isso e falando, não, puxa vida, isso não é, né, é muita coincidência. E eles, e, enfim, aí acaba aparecendo essas empresas que hoje em dia que fazem fact-check, né? E aí eles vão falar, isso é falso. O que eu já reparei que muitas dessas, né, dessas agências de notícias e a mídia tradicional, tudo mais, o que eles acabam fazendo eles criam um espantalho, né? Então dão uma exagerada, fazem alguma coisa absurda, né? E para dizer que aquilo é falso. É que nem aquele de mitos, como é que é? Mythbusters, né? Como que era o nome? Caçadores de mitos. Eu lembro de um episódio, por exemplo, que eu achei absolutamente absurdo, em que o teste que ele faz para saber se as plantas sentem ou não, né, o que está ao redor delas, né? É que eles fazem uma série de experimentos lá, inclusive xingar a planta e tudo mais. Aí primeiro eles verificam que sim, as plantas estão sentindo alguma coisa aqui. Só que aí depois no final eles pegam fazendo, não, mas o teste derradeiro é derrubar um ovo, né? Ficar derrubando ovos perto da planta para saber se ela sente algum, se ela fica horrorizada, né? Se a planta fica horrorizada. E aí caem os ovos lá e fala, olha, ela não, né? Eles colocam com os medidores lá em que eles estão medindo as ondas que a planta emite e tudo mais, falam assim, olha, não, as plantas não sentiram nada, mas espera aí, tá, você está dando adubo para a planta e que ela então coisas assim, em que a própria premissa do que você está buscando derrubar é ridículo, né? E é o que eles fazem. Então, o que eles fizeram, né? Então eles falam assim, embora esse evento 201 tenha sido realmente um evento real, né? Associado a profissionais, a médicos, né? De altamente gabaritados, né? Líderes de empresas e atores governamentais, né? Dizer que esse evento conseguia prever a atual pandemia, né? Ou que esteja ligada de alguma maneira, é falsa, né? Não tem fundamentos, né? Não temos, então a gente julga como falsa porque não tem suporte da nossa pesquisa, né? A gente não conseguiu achar nada nesse sentido e não há razões para acreditar que a atual pandemia esteja de alguma maneira é, relacionada a esse evento, né? Apesar das coincidências no modelo e no timing, né, da simulação. Então, ou seja, eles falam assim, não, tem alguma... A gente admite que tem coincidências, a gente admite que tem alguma coisa que pode, né, causar alguma má impressão, mas não tem nada, não tem nenhum problema, né? E então, assim, mas você vai ver como esses. Então, guardem essa informação, porque vocês vão ver como essas agências que estabelecem o que é fake news ou não, de como elas agem e de como é,
Aqui nesse caso aqui, ela simplesmente disse: olha, não, na verdade a gente está dizendo que não, que é falso, porque a gente está dizendo que é falso e porque é falso e pronto, né? Não é que eu relembro quem é o Bill Gates, muita gente, não sei se todo mundo sabe, mas o Bill Gates, ele é filho de um dos fundadores da Planet Parenthood, né? Que é uma fundação de origens eugenistas que promove abortos nos Estados Unidos e mundo afora, né? E aí aqui eu tenho algumas aqui sobre fontes ligando, sim, do interesse, né, do Bill Gates e da Fundação Bill e Melinda Gates, ligando essas questões de desenvolvimento de surveillance, né, de como chama isso? De monitoramento, né, de câmeras e tudo mais, e de vacinação, né, de como ele tem, né, então tem aqui da própria Gates Foundation, né, e da Business Insider, né, de como eles estão é, agindo nobremente, né, trabalhando né, financiando nobremente essas soluções que eles estão dizendo que são as melhores, né? E, e aí, aquilo que eu coloco, que muitas pessoas têm considerado o comportamento do Bill Clinton, do Bill Gates, um tanto suspeito, né? Até mesmo porque ele tem esses microchips de rastreamento que, que seriam uma das possibilidades, né, de verificação das pessoas que foram vacinadas, né? Então seria você receber um microchip ou uma tatuagem, alguma coisa, né? E aí eu, né, até comento aqui no blog de piadas, né? Relacionando o fato de que o Bill Gates não consegue nem manter o Windows livre de vírus, quanto mais ser responsável pela imunização de parte da população, né? Então não consegue nem manter o Windows livre de vírus. Todo mundo que tem o Windows sabe como o Windows é, realmente ele sofre com essas questões, né? E quer ser o responsável por pedir que os vírus infectem pessoas, né? Mas enfim, só uma brincadeira relacionada, mas aí voltando para os fact-checkers, né? Essa galera que fica dizendo o que é fake news ou não, né? E aí eu aponto, né? Aquilo que eu já falei, de como eles desvirtuam, né? Acabam desvirtuando os pontos que estão sendo feitos por pesquisadores sérios, só para colocar o rótulo de falso, né? Então eles colocam assim, né? Que eles julgam como falso porque eles não acharam nada na pesquisa deles, e embora tenha, né, exista algumas alguma ligação entre esse Instituto Pirbright e a Fundação Gates, nenhuma organização detém a patente para ah, para o para algo relacionado ao coronavírus, né, eh que esteja causando a pandemia de Covid, mas na verdade não é o que as pessoas estão apontando, né. Então que esse instituto, eh, que está elaborando, né, esses testes clínicos e vacinas em potencial para o coronavírus, eh, mas que qualquer patente de uma vacina teria que estar estabelecida com meses de antecedência, né? E nem o Bill Gates e nem a Fundação Gates estão envolvidas em nenhuma patente de nenhuma vacina em potencial, né? E, portanto, não estão aptos a lucrar com isso. Isso aqui é falso. Essa informação aqui é falsa. Ou seja, por quê? Falso não, é uma meia-verdade. Porque, de fato, nem o Bill Gates, nem a Fundação Gates estão envolvidas na patente de nenhuma vacina, certo? Porque não tem nenhuma vacina ainda para o negócio. Mas
está envolvido numa outra vacina numa outra coisa que pode estar ligada e que pode trazer lucros para o Bill Gates, né? Que é isso aqui que eu vou pular essa parte aqui então, essa primeira parte aqui do 666, né? Para comentar eh, desse camarada aqui, né? A patente WO 2020-060606 não dá para. É incrível, mas essa patente existe. Eu deixei aqui o link da patente do Google, né? Então, eu vou até abrir aqui o link para vocês verem, né? Então, essa aqui é a patente, certo? E olha aqui no abstract, né? No resumo, né? De uma criptomoeda, né? De um sistema de criptomoeda, utilizando-se da atividade, né? De atividade corporal, né? E que eu acho interessante, né? E tem se falado muito agora do problema em decorrência dessa pandemia, de como os papéis, de como a cédula de papel, de como ela pode propagar vírus e tudo mais. Então, na China, por exemplo, queimaram não sei quantas cédulas de dinheiro lá, né? Em decorrência disso, né? Mas o que eu achei interessante foi a cara de pau, né, dos fact-checkers para desmistificar essa patente 060606, porque o que eles alegam é que 060606 não é o mesmo que 666, né? Então, ó, those Microsoft owned patent 666 about implanting microchip in people. Vamos abrir. Vamos ver o que eles dizem. Aí eles fazem tudo né, é mostly false, né? Então, majoritariamente falso, né? Então, a Microsoft publicou uma patente para uma criptomoeda, um sistema de criptomoedas, utilizando-se das atividades corporais das pessoas, né? E essa patente está sob o nome de WO 2020-060606A1, né? Então, né? Que é isso aqui, certo? E aí, o que é falso? O número, tá lá, contém 36. Mas, obviamente, isso não é o mesmo que 666. Essa patente né, tem o foco em atividades, na utilização de uma tecnologia, né, que, que rastreia, né, tracking, né, que monitora, né, a atividade corporal, né, através de algo que estaria junto ao seu corpo, né? Ou seja, que você possa utilizar como um como por exemplo um relógio, né? Ou seja, uma coisa que você coloca no pulso, né? E não faz nenhuma menção a implantar microchips, né? Claro que isso se pode estar num relógio, poderia ser colocado junto, ser de fato colocado no microchip, mas para eles isso é essa parte aqui, mas eu achei essa parte aqui específica muito cara de pau, né? Então agora você já sabe que 060606 não é o mesmo que 666, né? E então a gente volta aqui, certo? Então voltando aqui, outra coisa que chamou a atenção de pesquisadores desse tipo de coisa foi a prevalência do número 666 com relação ao Covid-19, né? Desde a gematria de nCovid-19, que dependendo do sistema utilizado resulta em 666, até coisas no mínimo curiosas que estão surgindo, como, por exemplo, o projeto de lei 6666 do 6666, ou seja, são 6 do Congresso norte-americano, de 1º de maio de 2020, que busca resolver a crise do vírus, né? E aqui eu separei um trecho, né? Em que diz, né, que essa lei autoriza o CDC, o Centro por Controle de Doenças, né, a financiar, né, a dar dinheiro, né, para testar, né, rastrear, monitorar
e demais atividades relacionadas ao Covid-19, né? E tais entidades, como centros de saúde devidamente federais, né, devidamente qualificados, tralalá, né, podem receber, né, esse financiamento, e nesse financiamento o CDC deve priorizar aqueles que operem, né, em comunidades carentes, né, e que devem contratar indivíduos da comunidade onde essas atividades ocorram, né. Então, mas a parte que eu acho interessante é que é justamente para que é esse negócio? Para monitorar, né, monitorar e testar e etcétera, tudo coisas que, devagarzinho vão montando um quebra-cabeça, e um quebra-cabeça até meio macabro, né, em que em que os direitos das pessoas, né, as liberdades individuais acabam sendo, podem ser ameaçadas, né. Então, o que eu coloquei aqui foi que a tal lei permite que o governo financie testes, monitoramento, rastreamento e outras atividades no intuito de combater o coronavírus, né. E, dentre outras coisas nefastas, essa lei permite que seja financiada a produção de tintas invisíveis, né. Então, isso aqui é relevante, tintas invisíveis, que poderiam ser utilizadas para tatuar pessoas que já foram vacinadas, né. Então, que poderiam ser utilizados para tatuar pessoas que já foram vacinadas, assim comprovando que as mesmas estão de acordo com a lei e podem circular, comprar e vender normalmente, né. Então, ah, ou seja, seria uma evolução dessa ideia de você provar que você está imunizado, né. Então, a primeira parte seria essa imunização. Muita gente já é contra aí, porque muita gente vai defender ah, que a vacinação. Aí tem dois grupos, né? Tem gente que fala: olha, tem vacina que é boa e tem vacina que é ruim, tem gente que fala que vacina é, que nunca se der, todas as vacinas são ruins e tudo mais, né? Eu não quero adentrar nesse debate aqui, mas a questão é que ah, a única coisa que eu realmente que eu acho que eu claramente me declaro aqui é que eu acredito que deveria existir maior transparência, né, sobre o conteúdo das vacinas para as pessoas, né, porque as pessoas, se você vai tomar um remédio, você tem direito a ler a bula, né, facilmente, está sempre de fácil acesso quando você compra um remédio, quando você vai tomar um remédio. E das vacinas, essas informações frequentemente são muito mais difíceis, certo? Além de que as vacinas aqui no Brasil, pelo menos, são completamente obrigatórias, né? Então, o que complica um pouco mais essas questões aí. Mas seja como for, né? Então você seria primeiro tanto o financiamento tanto da fabricação de de uma eventual carteira, né, que comprove que você foi vacinado, ou que você está imunizado, ou que você não tem o vírus, ou que você já foi contaminado, ou o que quer que seja, e qualquer que seja a patologia, porque isso certamente vai se estender a outras coisas no futuro, como eu falei no vídeo anterior, essas pessoas elaboram esses cenários para não é prever o futuro, mas para se preparar, para se aproveitar de crises que vão vir daqui a 5 anos, 10 anos, e isso quando eles não conseguem, quando eles não têm nas mãos o poder de fabricar as crises, né. Então, enfim, mas além disso tem essa outra tinta, né, que que poderia ser utilizada para tatuar pessoas que já foram vacinadas, né. Então eu vou falar dela em instantes, né, mas aqui tem os links, né. E eu achei e uma coisa interessante é que então, por exemplo, desse aqui, ó, né, o procedimento de tatuagem, né, da pele, hã, que, olha só, eu acho que esse aqui é o melhor, ó, da Scientific American, né, tinta invisível poderia revelar
se as crianças foram vacinadas, né? Então, vamos abrir isso aqui e vamos dar uma olhada no que eles estão falando. Mas tem bastante, né? Então, olha, de 18 de dezembro de 2019, certo? Então, olha que interessante, né? E tem aqui, né? Então, da Scientific American, não vai falar que a Scientific American é uma tá fazendo fake news ou que a Scientific American tá fazendo é, seja de teoria da conspiração, né? Então, a Scientific American, ela tá descrevendo como que funcionaria isso, tá vendo? Então, seria, né? Então, MIT, os engenheiros do MIT, né, desenvolveram uma forma de gravar essas informações médicas sob a pele, né, ou seja, subcutânea, usando uma pigmentação, né, que eles colocam quantum, para você ter uma ideia de como é pequeno, né, é, que, que, que poderia ser colocada, né, junto com a vacina, né, através de um adesivo, né? Um adesivo com essa coisa que é bem fininha, que aqui parece super agressivo, mas a ideia seria uma coisa muito discreta, né? E indolor e tudo mais. E essa tinta seria invisível a olhos nus, né? E só poderia ser lida depois utilizando um, um, um smartphone especialmente adaptado para isso, né? Ou um equipamento específico. Né? E aqui ele descreve, né, de como é difícil, né, de, eh, de você verificar se uma pessoa foi vacinada ou não, né? E que isso continua sendo um desafio, né, no, no, tanto no mundo em desenvolvimento quanto no mundo desenvolvido, né? Então, por causa e a papelada que se perde e, e de pais que esquecem se vacinaram já a criança para tal e tal e tal coisa, né? E essa aqui é a solução que eles trazem, né? E o que, que é interessante disso aqui, né? Então, vimos aqui, Scientific American, correto? Então vamos abrir essa outra aqui, né? É, que acho que só o título já é o suficiente, né? É, então, procedimento, né, de tatuagem, com uma típica expressão de luciferase, né? Visualizada com uma câmera ultrassensível, né? 18 horas depois de tatuada, né? Ou seja, então prestem atenção. O nome da substância que fica sob a pele é luciferase, né? Ou luciferase em português. E seus substratos como a luciferina. E aqui eu coloquei a Wikipédia para que vocês vejam a luciferase e aí eu pus tanto em português quanto em inglês, aqui está em inglês, né? Mas essa aqui, né? Luciferase, né? As luciferases são enzimas que catalisam reações biológicas, lá, e a luciferina, né? Né? Do latim Lucifer, para que não se deixe dúvida, né? Que ilumina, né? Ou que traz a luz. Então, ou seja, o Rafael Dubó, né? No início do século passado, quando ele resolveu dar o nome para essa substância de luciferina e luciferase, né? Vindo de Lúcifer, porque ela é luminescente, né? Então é isso aí. E o plano é marcar todo mundo mesmo, todos imunizados e marcados como gado, né? Então tem o manifesto do ID 2020, né? É que você vai ver que vamos abrir aqui e aqui o do MIT. Então vamos ver aqui, né? Os parceiros né, aqui tá essa, essa summit aqui, né, da, das Nações Unidas, da ONU, né, compartilham a crença, né, de que a identidade é um direito humano e que os indivíduos devem ser donos, né, da sua própria identidade, né, e
e vamos dar uma lida nesse manifesto, né? A habilidade de provar a sua própria identidade é fundamental, é um direito humano, certo? Nós vivemos numa era digital, indivíduos devem possuir uma maneira confiável, né, e verificável, né, de provar quem eles são, tanto no mundo físico quanto online, né? E 1 bilhão de pessoas são não conseguem provar suas próprias identidades, ou seja, deixa de ser assim, costumava ser assim. Eu sou quem eu digo que eu sou, né? E eu posso, e com o tempo passou-se, não. Então você tem aqui um documento, né? Mas você percebe como numa mudança de forma, né? De palavras, você vai gradativamente tratando, ou seja, as pessoas daqui a pouco elas vão ter o direito de ser, de receberem essa né? Quando eles dizem que é um direito, quer dizer que, por exemplo, um adulto, a vacinação também é assim. Então, se eu digo assim, as crianças têm o direito de serem vacinadas, os pais não podem decidir não vaciná-las. Então, se eles chegar à conclusão de que as crianças têm o direito de receber um instrumento que as identifique, que é o que eles estão criando aqui, então os pais não terão o direito de não colocarem, por exemplo, se eles chegarem à conclusão de que, além de ser vacinada, a pessoa tem que receber lá tem que colocar o adesivinho lá que posteriormente possa identificá-la, que fica lá a luciferase debaixo da pele. Elas não, os pais não terão, né, esse direito, ou seja, a premissa é que a criança tem um direito, então por isso que eles estão chamando de direito aqui, né? Então, muitos não têm, acabam ficando à margem da lei, desprotegidos, né, e tudo mais. E muitos, né, a maior parte desses afetados são crianças e adolescentes, e etc, né? Ah, então, em muitos desses grupos marginalizados, né, a, um sistema de identificação que esteja baseado na nacionalidade não é possível, né? Isso pode ser por causa da exclusão, inacessibilidade, risco, por causa das credenciais e tudo mais. Ou seja, a história de que você se aproveita de uma crise, então crises humanitárias diversas aí, tanto aquelas que já estão ocorrendo, então essas crises de refugiados e tudo mais. Você imagina qualquer ah, mínima guerra que dê por aí, que cause maior deslocamento de pessoas, ou a fome que vai aumentar em decorrência dessa crise, dessa pandemia e tudo mais, que pode fazer com que imigrantes se desloquem e tudo mais, vira mais um motivo para que esse tipo de agenda seja colocada adiante, né? Nós acreditamos que indivíduos devem ter o controle sobre suas próprias identidades digitais, incluindo como seus dados são coletados e compartilhados. Todos devem ter, né, ser aptos, né, estar aptos a, a assegurar sua identidade, né, mesmo através de fronteiras, né, nacionais, né. Então, a privacidade, a portabilidade, a persistência são necessárias. Então, como é que você garante a portabilidade, né, dessa identidade digital, né? Então, e portadores de identidades digitais, né, se carregam, existe um risco significativo se isso não for implementado de forma cuidadosa, né? Ou seja, que eles não subestimam os riscos de mau uso, né, dos dados e abuso, né? Principalmente em decorrência de de bases de dados centralizados, né? Mas que
os designs técnicos, né, pode mitigar alguns desses riscos, né? E que algumas tecnologias que estão emergindo, como por exemplo, criptograficamente seguras, né, sistemas descentralizados, então volta para aquilo que eu falei do Bill Gates, ou seja, de criptomoedas, de uma criptomoeda ou um sistema de criptografia que permita, né, transações comerciais e que se utilizam das métricas do corpo da própria pessoa através da bioidentidade dela. Então, não é uma coisa simplesmente do tipo, eu coloco um relógio e alguém pode tomar um relógio de você. Não, tem que ser tem que estar adaptado exclusivamente para você, né? Então, essas tecnologias que estão emergindo podem prover, né, grande proteção, né, para os seus usuários, ao mesmo tempo que permitem a portabilidade e verificabilidade e, mais uma vez, nada melhor do que isso estar grudado no seu corpo, porque aí nenhum policial de uma alfândega pode tirar isso de você, e essa é a ideia, é isso que eles vão defender aqui, né? Eles admitem que esse modelo não vai emergir espontaneamente, ou seja, não é para agora. Novamente, eles estão pensando para daqui a 10 ou 15 ou 20 anos. E como eu disse no vídeo passado, eu quero saber aqui no Brasil qual é falam tanto da defesa das instituições, qual é a instituição que está pensando e fazendo planos e trabalhando com esse tipo de cenário para não cair vítima disso em 5, 10, 15, 20, 25, 30 ou 40 anos. Né? Então, por isso que nós estamos eternamente num estágio de fragilidade, mas em defesa do Brasil, nós, até que, assim, quando eu paro para observar o restante do mundo, até que a gente não está tão mal. Tem lugar que está muito pior, inclusive alguns ditos países desenvolvidos, mas isso é para outro vídeo. E aqui eles falam dessa parceria, né? Que, que ajudam a definir, né, o curso das inovações técnicas e uma rota para operabilidade, né, técnica desse tipo de coisa, né, e reconhece que levar essas ideias adiante requer uma base de evidências robustas e tudo mais. Fala lá. Bom, então esse aqui é o ID 2020 Manifesto, ok? E agora, novamente, MIT News, então aqui do MIT.doc.edu, tudo que você tiver com esse ponto edu é relacionado à educação e universidades, por isso que eu falei que esse tipo de coisa, já falei isso no vídeo anterior, esse tipo de coisa você acha, tem abundância desse tipo de coisa, então para não falarem, isso daí é coisa de maluco, é coisa de teórico da conspiração e tudo mais, você acha muitas dessas coisas no academia.edu, né, academy.edu, a maior parte tudo em inglês, mas você vai achar em outras línguas também. E no Google Acadêmico, e enfim, tem um monte de. Tem assim, muita coisa disponível na internet. O que as pessoas não têm é disponibilidade, capacidade e tempo, e enfim, para ler tudo isso, né, algumas coisas, inclusive técnicas. Bom, não é muito o caso desse aqui, mas eu só queria mostrar que é do MIT, né? E aqui isso daqui mostrando, né, exatamente como é que funciona, né? Isso daqui, então, novamente, é, essa, essa forma de, de marcar, né? De marcar que uma pessoa foi vacinada, né? Que seria essa tinta, né? Que é invisível aos olhos, né? E, e aí ele, assim, faz toda a defesa, né? E aqui dá toda a forma de como isso funciona, utilizando-se novamente, como eu já informei, dessas luciferases, né? Que é aquele negócio que vem de Lúcifer mesmo. E aqui no final a gente vê uma coisa muito interessante. Vamos ver quem que foi que fundou isso aqui. Então, essa pesquisa foi financiada, né? Desculpa. Foi financiada pela Fundação Bill e Melinda Gates,
pelo Instituto Koch. Então tá aqui os conservadores, né? Ó, ou enfim, libertários, né? Mais libertários do que, mas, né? E também foi financiada pelo Instituto Nacional do Câncer, né? E enfim, então tá aqui. E então isso daqui já teve em alguns sites muito bons, o Life Site News, por exemplo, que é um site católico, né? Snowden warns about authorities exploiting pandemic to increase surveillance track. Então aqui falando do Snowden, né? Que ele alerta as autoridades, né? Da possibilidade de se utilizar, né? De se explorar essa pandemia para que se aumente a surveillance, né? Como se diz a vigilância, né? Constante, né? E o rastreamento de indivíduos, né? E enfim, né? E aqui também, né? Os parceiros do ID 2020 lançam um programa para que providenciam, né? Uma identidade digital com as vacinas, né? Então a ideia é que eventualmente você só vai poder voltar à normalidade uma vez que não só tenha uma vacina ou um diagnóstico de que você já foi, né? Ou seja, vamos supor que agora eles estão dizendo assim, a maior parte das pessoas vai receber esse vírus e não vão nem perceber. Aí você vai ter esses testes, né, que serão, ou seja, em massa, e aí você vai ter que ter algum tipo de identificação. Essa seria a primeira, você se acostumar a fazer as populações do mundo se acostumarem com essa ideia. Lembrando que, como eu disse no vídeo anterior, em que num primeiro momento, um fortalecimento das dos governos nacionais, né? Um fortalecimento das nações, dos governos locais, né? E que com um crescente aumento da tirania, até que eventualmente isso vai ficar insuportável, mas insustentável, isso em 15, 20 anos, até que isso eventualmente acabe ruindo, né? E daqui eu já falei, né? Sobre essa patente, né? E eu também comento aqui sobre essa outra, né? Essa outra lei do Congresso norte-americano, né? A 666, né? Que trata da criação de um programa de vigilância interna que teria a função de treinar pessoal e fornecer meios para identificar, rastrear e agir contra ameaças internas, em teoria, as pessoas infiltradas na estrutura de poder. O problema é que é muito difícil de você definir, né? Quem faz parte de uma estrutura de poder, por exemplo, uma professora faz parte de uma estrutura de poder, não é. Então isso daqui é a determinar e é assim que as coisas vão é assim que a banda toca, né? Muitos temem que seja uma forma de criar instrumentos que impeçam o surgimento de delatores. Tem um erro aqui, depois eu corrijo, né? E que mais? Eu coloquei aqui que, ligado a tudo isso, vale dar uma lida nesse artigo da Lucy Trust, herdeira das antigas Lucius Trust e Lucifer Trust, as três, né? Ou seja, essa Lucy Trust que é ligada a diversas escolas de mistério, dentre elas, sim, as lojas maçônicas, né? Então, essa revista aqui, né? Então, se você, quem quiser, dê uma, uma pesquisada aí, né? Lucis Trust, Lucius Trust, Lucifer Trust, né? Então, o primeiro nome era esse aqui, aí eles viram que não estava pegando muito bem,
colocaram para esse aqui, depois para esse aqui, e isso pode ser o que exatamente é esse 666, esse Lucifer, etc., eu posso tratar num outro vídeo, não é o caso aqui, mas acho que para a maior parte das pessoas, intuitivamente, em decorrência do que está na Bíblia, elas já têm uma ojeriza, esse tipo de coisa, né? Mas eu achei interessante que não dá para não notar que os Gates têm um histórico de contribuição para o plano, né? Que eles chamam de plano, né? Então, vamos abrir esse aqui primeiro, né? Que é, né, essa pagininha aqui, né? Demonstrando que, né, né, o que os Gates doam para Lucis, né? E vamos dar uma olhada no que eles estão dizendo aqui nesse artigo aqui, né? Então, olha só, é quase um manifesto, né? Então, let us drop our antagonism and our antipathies and think in terms of the one family, the one life and the one humanity, certo? Então, devemos, né, derrubar os nossos antagonismos e as nossas antipatias e pensar em termos de uma grande família, uma vida e uma humanidade, né? Uh, e é que a humanidade não está seguindo, né, um curso desordenado, que existe um plano, o plano está sempre com esse P grande aqui, né? E que a velocidade desse plano é, é o que determina, né, o cumprimento, né, do destino da humanidade, né, a velocidade com que se adequa a esse plano, né. Vai falar dessa do new grupo, the new group of world servers, né, o novo grupo de servidores mundiais, né. Esses líderes né, desse grupo bonito, de nome bonito que eles deram aqui, são aqueles que iniciam e levam à frente, né, as atividades que beneficiam a humanidade como um todo. Esses líderes são conhecidos por suas qualidades inclusivas, construtivas e inofensivas, né, e providenciam visão e moldam a opinião pública, né. E por trás desses líderes e a cooperação de homens de boa vontade estão os custodiadores do plano, né? O, que são o espírito é, interior, né? Ah, seria o governo espiritual interior do planeta. Acho que seria uma boa tradução, né? E, enfim, eles continuam aqui, né? Ah, e que, enfim, tem toda essa, ah, aqui tem toda uma descrição, né, desses, ah, do que é, de quem são essas pessoas, né, então você pode fazer parte, né, se você for uma dessas pessoas, né, e, enfim, trata daquele cenário 2 do que eu falei lá daquele relatório passado, né, que, ou seja, de pessoas, né, é, que, que se juntem, né, e que a revelia dos seus governos, né, para para estabelecer, né, para unificar, unir, né, a, a, o,
o ser humano, né, acima de coisas mesquinhas a, como como se diz, de coisas mesquinhas como, por exemplo, o nacionalismo e etc, né? Bom, enfim, eu não vou ficar, é, eu não vou ficar aumentando, assim, destrinchando muito isso daqui, mas eu queria apontar para mais uma coisa aqui, né? Que eles falam assim, né? Os grandes idealistas e trabalhadores mundiais, como Chris and his Great Brother, o Buda, e aqueles trabalhadores menores, como Platão, assim não, desculpa, como grandes trabalhadores, como Cristo, né? Então Jesus Cristo, que eles consideram que é um grão-mestre, né? Um grão-mestre das escolas de mistério, né? E o seu grande irmão, o Buda, né? Então o Buda, que é ou seja, que eles consideram, né, os mestres ascendidos e tudo mais. E assim como os menores trabalhadores para o plano lá, né? Como Platão, Spinoza, Abraham Lincoln e Florence Nightingale. Então, gravem aqui, Nightingale, certo? E etc. Né? Então, eles continuam com isso daqui, certo? Então, voltando lá para o dossiê, porque senão vai ficar muito comprido, né? Eu estou tentando selecionar o que eu vou abordar aqui, né? Mas, então, estão gravando agora Nightingale, certo? Isso aqui posso tratar depois. Quero falar disso daqui. Quando você pega, também ficou relativamente famoso, né? Assim, muita gente viu uma coisa bem bizarra, né? Que é essa é, essa capa aqui, né? Deixa eu ver se eu aumento aqui. Aqui. E aí você vê aqui, né? O mundo em 2020, né? A capa da Economist, né? Do início do ano, né? Então temos aqui, desculpa, Trump, né? Tá vendo aqui? Trump, Brexit, AI to Tóquio, né? Mars, Climate, né? Xi, Recession, né? Enfim, e continua aqui, né? Então aqui é um verdadeiro caça-palavras aqui, né? E ah, aí, né, tem Beethoven, Vision, biodiversidade, né? Rats, né? Ratos, War, e aqui embaixo tá, né? Rafael, certo? Né? Rafael, Nighting, não sei se vocês conseguem ver aqui, Rafael. É bom lembrar que Rafael, que é o meu nome, né? Significa cura divina, cura de Deus, né? Ah, e aqui, Nightingale, certo? E por fim, Rússia, né? E então, quando eles falam, né, você vai ver, né, falando de Florence Nightingale, né? E você pesquisa Florence, né? Nightingale, me ouvindo? Você vai ver que é essa enfermeira, né, que é considerada uma grande sanitarista e etc, né? Viu? No campo da estatística, né? E etc, etc, etc. E tá lá, né? Como entre aquelas pequenas colaboradoras, né?
que avançam o plano para a sociedade. E está aqui na capa da Economist, isso antes de tudo que a gente começou a viver, né? Então, se você quiser acreditar que isso é coincidência, né? Então, vamos lá. Agora, deixa eu voltar para esse camarada aqui. Como eu disse, eu cheguei a fazer um tempo atrás uh, um dossiê sobre o Donald Trump. E o que acontece? Um dos motivos pelos quais eu tirei do público, né, aquele dossiê, foi porque eu achei que não tinha grandes... não estava conseguindo trazer nada que, assim, para o qual... nenhuma informação sobre a qual as pessoas conseguissem agir. É diferente desse caso agora, porque eu acho que as pessoas podem agir, as pessoas podem se informar e o público brasileiro está surpreendentemente bem informado. Quer dizer, tem muita gente no Brasil que entende o que está acontecendo, alguma coisa do que está acontecendo. E eu também não quero dizer que não haja diferença, por exemplo, entre você votar no Bill Clinton ou na Hillary Clinton ou o que quer que seja, ou no Donald Trump, e a mesma coisa aqui no Brasil. Existe diferença. A forma como a elite funciona, novamente, não é assim, não é como se não houvesse discordância ali, né? E não é como se as pessoas não fossem pessoas normais que divergem em seus argumentos, né? É claro que hoje, assim, existe um elemento sobrenatural, existe a questão desses seres, desses demônios, essas coisas assim, existe. Tudo bem, mas as pessoas, elas... o problema que eu vejo, como aquele documento que eu acabei de mostrar, da Lucis Trust, né, que é a antiga revista Lucifer Trust, naquilo em que as pessoas concordam, né? Então, volta para a questão eu dei um exemplo muito bom no vídeo anterior, que é aquela história, né? É como aqui quando você vai observar duas facções criminosas, né? Então, os criminosos têm lá o PCC e o Amigos dos Amigos, como que é? Ou então o Comando Vermelho e o Terceiro Comando. Aí você vê, pô, tem disputa, eles estão disputando lá o tráfico entre o morro, mas tem algumas coisas em que todos eles concordam. Por exemplo, eles concordam que com, uh, com o afrouxamento da segurança pública, eles concordam com que preso tem que ter benefício dentro da cadeia, que vão concordar com que, por exemplo, que uma pessoa que é pega com alguma quantidade de droga não deve ficar presa. Então eles vão concordar. Então, e o problema para o cidadão comum é justamente quando eles concordam, naquilo que essas pessoas concordam. Então, a mesma coisa funciona com essas elites, com os líderes locais e mundiais, né? Então, o problema não é para o cidadão comum, às vezes não é onde eles discordam, é onde eles concordam, né? Então, enfim, eu não quero novamente dizer com isso que não existe diferença, né? Até mesmo porque um dos grandes papéis das lideranças é se adequar, se adaptar ao discurso do seu eleitorado. Então, é aquela ideia de corra, descubram para onde eles estão indo. Para quê? Para que eu possa liderá-los, né? Então, mas eu acho interessante notar que esse Jared Kushner aqui, que é o genro do Donald Trump, segundo muitos analistas políticos, é o segundo homem mais poderoso dos Estados Unidos. Então é sempre bom dar uma olhada na Time Magazine, né? Então, The Family Business, né? E essa daqui é desse ano, né? The Unusual Power of Jared Kushner, né? Então,
o poder pouco usual, né, do Jared Kushner, porque ele é, né, ele é assim, internacionalmente e nacionalmente, ele acaba, ele tem assim é como se, quase como se fosse um. Nós não temos, acho que nem ninguém aqui no Brasil que esteja no que faça o mesmo papel, né? E o Donald Trump também, ele tem umas coisas muito esquisitas que você vai notar, não só nas associações dele com quem ele é sócio, né? E etc. Eu não vou me estender muito aqui, porque isso pode ser assunto de um outro vídeo, inclusive da série que eu já fiz. Mas o Donald Trump, ele é um cara, por exemplo, que já se definiu uma vez como um cara que ele é globalista e nacionalista ao mesmo tempo. Então, se você conseguir descobrir uma maneira de como isso pode ser possível, talvez você desvende o mistério dessa elite mundial que está falando há 10 anos atrás exatamente disso, de um aumento de uma força dos governos, né, dos tiranetes locais, né, ao mesmo tempo em que se aumenta o poder da, da, da rede, né, e das instituições globais. Então, muita gente age ou fala como se elas fossem excludentes, como se fossem coisas Opa. Ah, voltou. Então, né, já foi capa mais uma vez, né? E para quem não sabe, né, o homem casado com Ivanka Trump é um cabalista de carteirinha, né? Então, ou seja, ele é um cara que ele é cabalista, né? Na família dele, né, tem origem judaica, né? E, e eles são donos do endereço 666 da Fifth Avenue, né? Um local, é bom lembrar que os Trump também tem um prédio lá na Fifth Avenue, né? E aí eu coloquei esse detalhe aqui. Disse que o edifício passou a ser da Brookfield Properties, né? Em 2018, o que ocorre, na verdade, é que eles assinaram um acordo de leasing que perdurará por 99 anos e os donos são, portanto, os Kushner, né? Então, em 2018, porque realmente estava pegando bem mal, né? Então, que ele. Então fica aí por curiosidade. Mas na verdade não é só por curiosidade, não. É, essas coisas, isso daqui e essa parte aqui que eu coloquei aqui, eu tenho mais coisa para falar sobre isso, né? Ah, mas eu vou deixar para um próximo vídeo, porque tá ficando longo, né? Aqui eu deixei só aquela parte da Bíblia que é relacionada ao número 666, que a maior parte das pessoas conhece, né? E cita sempre, né? Que é sobre o número da besta. Mas tem outros versículos da Bíblia que fazem alusão ao número 66, né? 666, né? Que tem aqui o peso de ouro que era levado anualmente a Salomão, né? Peso de ouro que Salomão recebia. É bom lembrar que Salomão ele acaba desobedecendo, né? Desobedecendo Deus e permitindo os cultos do mundo, né? De se estabelecerem, né? Através das suas uh, diver, diversas esposas, né? E também fala dos os filhos de Adonicão, e tem aqui o rei Nabucodonosor, né? Que faz uma estátua de ouro de 60 côvados de altura, 6 de largura, e depois ele fala de 6 instrumentos de música, né? Então também tem essa ideia de todos de todos os povos se prostrarem a uma imagem, né? Que é disso que se trata essa passagem aqui. E se você observar aqui essa mesma passagem do Apocalipse, voltar um pouco antes, você vê que também tem a ver com essa imagem, né? E a Igreja Católica, ela que tem a interpretação dela, eu acho interessante assim, não é dogma da Igreja, mas muitos
muitos dos pais da igreja levantam de que isso estaria ligado à imagem do imperador, né, de alguém que una, né, as características de líder político, militar e religioso, né, que, como era o caso dos imperadores romanos, e aí cita-se o Nero César, né, e aí faz-se também, tem enfim, a gente poderia ficar falando um tempo sobre isso daqui, mas como de repente começou a aparecer essas questões, né, de patente 666, né, luciferase, luciferina, mesmo, acho que chega um ponto em que a gente não, em que fica difícil de evitar falar sobre esse tipo de coisa, né? Então, acho que nesse caso ficou meio inevitável. Eu não acredito que seja que isso se reduza a isso, né? Então, a ideia de uma marca na mão e na testa e tudo mais, quer dizer uma conversão espiritual, né? Ou seja, de pessoas agindo e pensando como nesse sistema. Mas eu acho que isso pode ser um início, e assim, quando as pessoas, às vezes eu vejo as pessoas falando sobre de como elas não, pode ser que elas não entendam, né, sobre o que o Trump está fazendo, ou o que quer que seja, mas que ele está jogando um jogo de xadrez em 4D, né? E, e aí você vê, às vezes, esse cara aqui agindo e as coisas que ele está fazendo. Isso daqui pode ser assunto para um próximo vídeo. Você tem, mas você vai ver que tem gente, por exemplo, que está dentro da administração do Trump que está promovendo essa ideia, né? Inclusive lá o cara que é responsável justamente seria um secretário de saúde, né? Um ministro, uma espécie de ministro da saúde lá, que tá bem de acordo com essas ideias aqui, né? E você se pergunta, mas como que, né? Mas o Trump que não, ele não é. Mas aí você lembra que a filha dele é casada com esse cara aqui, e que esse cara aqui é o segundo, é tido como o segundo cara mais poderoso do governo, e que ele tem, assim, ele é bastante consultado, né, para esse tipo de coisa. Bom, enfim, eu vou ficando por aqui, porque eu acho que me estender muito mais do que isso, acho que deixa de ser benéfico, né? E eu vou. Ainda tem mais uma terceira parte, que é ainda sobre esse blog aqui, que aí vai ser a parte final, que é relacionada à economia. Então, eu agradeço a atenção de todos, principalmente de vocês que estão aqui até agora. E, bom, eu vou ficando por aqui e até a próxima.